Nós temos na noite de hoje a alegria de termos aqui o Fábio Iope. O Fábio é trabalhador aqui da Casa de Jesus e ele nos traz o tema, o Evangelho aplicado na vida. Que Jesus te envolva, Fábio. Caros amigos, uma boa noite para todos. Para nós é sempre um motivo de alegria, de satisfação, termos a oportunidade de compartilharmos algumas reflexões sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. Porque, como diz Allan Kardec na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo tem a chave para interpretarmos os Evangelhos. Mas essa chave, ela significa aproximarmos-nos de maneira consciente da lei. Porque, na realidade, os Evangelhos são expressões da vida, da conduta de Jesus. Porque Jesus foi aquele que viveu a lei, aquele que encarnou como sendo a própria lei viva. Mas agora, no mês de novembro, encerrando o mês, nós espíritas lembramos com carinho de Amélie Gabrielle Boudet, que foi a esposa, a companheira, aquela que foi um dos pilares de Allan Kardec. Ela que, assim como a maioria das mulheres, ensinou no silêncio da palavra, da conduta, o Evangelho, que é a renúncia. Ela que renunciou a si mesma, para que uma obra grandiosa pudesse aparecer. E um dos pilares de Allan Kardec, com certeza, foi ela. Porque depois do desencarne de Kardec, foi ela que continuou a divulgar o Espiritismo, a levar a terceira revelação para além das fronteiras da cidade. Allan Kardec, que até os 50 anos de idade, foi conduzido de maneira anônima pela espiritualidade superior, tendo a oportunidade de aprender a pedagogia de Pestalozzi, de construir um nome dentro da universidade. Kardec entregou várias obras de aritmética e de pedagogia para a Sorbonne. E depois de ele ser um homem reconhecido como um homem de bom senso, um homem respeitável, aí então a espiritualidade se desvela diante dos seus olhos. Depois dele completar 50 anos de idade, na maturidade, para que então a revelação da lei, a terceira revelação, pudesse vir do mundo espiritual para nós encarnados. Exatamente na época em que a Europa, em especial a França, na sua cultura, o iluminismo, cedia lentamente lugar ao positivismo de Auguste Comte, quando o materialismo começava a impregnar-se no centro das cogitações humanas, Kardec então foi convocado para codificar de maneira pedagógica, para que todos nós, sem exceção, pudéssemos compreender de maneira consciente a terceira revelação. E aqui nós iniciamos a nossa reflexão do assunto de hoje, porque nós sempre confiamos absolutamente na nossa visão, naquilo que nós podemos enxergar, naquilo que nós vemos, ou naquilo que nós podemos tocar, naquilo que é concreto e palpável às nossas mãos. Sempre foi a bússola e o roteiro das nossas decisões e das nossas escolhas. E durante milênios vigorou e ainda vigora uma forma de pensamento chamado de materialismo. O homem faz as suas escolhas pessoais, as suas escolhas sociais e as suas escolhas familiares baseadas no materialismo. Naquilo que apresenta respostas concretas aos seus olhos, às suas mãos, aquilo que representa uma resposta que pode sensibilizar os parcos sentidos humanos, porque sempre aquilo que não pode ser visto, que não pode ser tocado, mas que tem um profundo impacto na vida de cada um de nós, nunca é levado em consideração para as tomadas de decisão e para as nossas escolhas. Este paradigma de pensamento chamado de materialismo vigorou e ainda vigora hoje como sendo o pensamento mais grandioso,
aquele que carrega a maior monta da humanidade. Mas nada obstante isso, há pelo menos 2.500 anos atrás, a ciência e a própria filosofia já haviam dado checkmate na matéria, no pensamento materialista. Já haviam dito que o materialismo estava com os seus dias contados. 5 séculos antes de Cristo, Leucipo, o mentor do mestre grego Demócrito, em suas reflexões pessoais, começaram a dizer de que a matéria tangível e palpável era na realidade formado de partículas infinitesimais. E ainda, que essas partículas, de algum modo, por alguma razão, haveriam de agrupar-se. E esse agrupamento de partículas daria então tangibilidade à matéria. Mas foi Demócrito que não apenas aprofundou, como também ampliou essa perspectiva. E ele disse que a matéria era formada de partículas infinitesimais, às quais ele deu o nome de átomo. E que esses átomos, por um processo de afinidade, haveriam de atrair uns aos outros, e agrupando-se como grandes colmeias, a tal ponto de dar concretude, tangibilidade e visibilidade à matéria. Mas foi somente no século XIX que um grande cientista, chamado John Dalton, traz para conhecimento científico a teoria corpuscular da matéria. No século XIX, a ciência começava agora a tatear como um fato de que a matéria visível na realidade era formada por partículas invisíveis. Mas foi encerrando o século XIX e iniciando o século XX que um cientista britânico, respeitado por suas pesquisas e espírita, chamado William Crookes, ele que teve a oportunidade de estudar a materialização do espírito Kate King, ele em seu laboratório começa a aprofundar as pesquisas no meio atômico. E ele descobre que o átomo, antes indivisível, era capaz de emitir raios visíveis. E esses raios ele deu o nome de matéria radiante. Esses raios, se pudessem ser controlados e colocados em um tubo de vidro, poderiam projetar em uma placa branca uma imagem. Era o precursor da televisão de tubo. Um pouco depois, um outro cientista chamado Röntgen se faz uso das pesquisas de Crookes e traz uma revelação que abalaria a ciência da época. Um novo paradigma estava instaurado, porque a matéria antes visível, que se tornara apenas invisível pelo seu tamanho e que emitia raios visíveis, a partir de agora, era capaz de emitir raios poderosos e invisíveis. Tão poderosos que seriam capazes de ultrapassar a matéria mais concreta. A humanidade conhecia os famosos raios X. A perspectiva da matéria agora muda completamente. E o átomo foi alvo de inúmeras pesquisas. Henry Becquerel, o casal Kurt e Rutherford fazem pesquisas sobre esse estado radiante da matéria, em especial sobre a radioatividade, e descobrem que o urânio possui um estado natural instável. Nada obstante o paradoxo do seu equilíbrio ser um desequilíbrio, descobriram que o urânio emite raios poderosíssimos, que causam profundo impacto na natureza, mas ao mesmo tempo, ele dá origem a um outro átomo, chamado de chumbo. Mas foi iniciando o século XX, que um grupo de missionários na área da física, na área da química, da biologia, mas em especial na física teórica, iniciam os seus trabalhos, abrindo as portas a Albert Einstein, Max Planck, Gerhard Casimir, Werner Heisenberg, Niels Bohr,
e tantos outros começam a aprofundar as suas pesquisas nesse meio que os olhos não podem ver e que as mãos não podem tocar. Max Planck traz a teoria do quanta, dizendo que a energia emitida pelo átomo no processo de irradiação, ela é liberada em pequenos pacotes, em um pequeno número de tempo, ao qual lhe deu o nome de quanta. Einstein se faz uso dessa teoria e descobre o efeito fotoelétrico da matéria, dizendo para todos nós que só somos capazes de enxergar algo pela matéria invisível, porque a luz agora era constituída de fótons. Werner Heisenberg começa a aprofundar os seus estudos no meio atômico, em especial no elétron. E ele descobre que o elétron ora comporta-se como onda, ora como partícula. Ele muda o seu estado, o seu comportamento. Mas mais do que isso, Max Planck e Einstein chegam a afirmar: a matéria é na realidade formada de energia condensada. E a energia então passa a ser a matéria que se desfez. E vão mais longe, afirmando: há mais energia no vácuo do que toda energia presente na matéria visível do universo. Demonstrando que não há diferença entre matéria e energia, entre onda e partícula, pressupondo e dizendo para todos nós no silêncio de que há um determinismo por trás, há uma lei orientadora de uma inteligência suprema capaz de dar o primeiro impulso, de dar o primeiro movimento, e como diz Leon Denis na obra O Grande Enigma, inteligente o suficiente para impulsionar e depois do impulso de manter sempre no mais absoluto equilíbrio, mesmo que a olhos humanos aparente um caos, um desequilíbrio. No ano de 1954, Buckminster Fuller, um grande geômetra, estabelece uma complicada equação de equilíbrio vetorial, que somente no ano de 1997, na Universidade de Cambridge, fora descoberto que a estrutura geométrica do corpo do vírus segue as funções ditas por Fuller na década de 50. Mais uma vez dizendo para nós de que há uma lei por trás, que tudo isso não passa de mero efeito de uma causa. Mas também no ano de 1954, e parece que esse ano foi um ano especial, um químico chamado Linus Pauling recebe o Prêmio Nobel de Química. E esse prêmio vem por uma descoberta que não era uma descoberta inovadora. Mas agora os olhos humanos podem dizer que viram. Essa descoberta diz que os átomos agrupam-se por um processo de afinidade. A sua pesquisa dá o nome de ligações químicas. Agora a ciência humana, na década de 50, era capaz de conhecer aquilo que Demócrito já falava 2.500 anos atrás. Mas também no ano de 1954, no dia 3 de outubro, coincidência ou não, aniversário de Allan Kardec, é que o benfeitor Emmanuel escreve uma página que seria o prefácio da obra Nos Domínios da Mediunidade, uma obra de André Luiz, se referindo exatamente a esse período da ciência, a essa transição do paradigma humano, saindo da ideia materialista e entrando numa outra perspectiva. E ele diz o seguinte: o veículo carnal agora não é mais do que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Há uma consciência capaz de impor um efeito sobre a matéria. E esse efeito faz com que os átomos agrupam-se para mais tarde dar origem ao corpo físico. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece
para dar lugar à matéria. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito, porque como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria. A base que lhes assegurava as especulações negativistas. Mas 90 anos antes, Allan Kardec escreve o primeiro capítulo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse primeiro capítulo ele coloca um item chamado A Aliança da Ciência com a Religião. E ele vem dizer: a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essa lei o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Então a religião estuda o mesmo assunto que a ciência estuda, de um ponto de vista diferente. Porque a lei é uma, é indivisível. Cada um estuda a lei de uma perspectiva diferente. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados. O véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantados. Em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual. E que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, se unirão como duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. E Kardec vai mais longe na codificação. Ele diz que não há efeito sem causa. Não há efeito inteligente sem uma causa inteligente. O que nos dá o ensejo de afirmar categoricamente que nenhum de nós sofre por problemas de materialismo. Porque materialismo é efeito. E a causa, neste caso, é o sentimento do espírito. O espírito e seus velhos problemas de amor e de ódio, de simpatias e de desafetos. Sentimentos esses que constroem uma população dentro de nós, uma verdadeira multidão, e que perambula durante milênios do cérebro ao coração e do coração ao cérebro. E que tem a rédea diretora da nossa encarnação nas suas mãos. Não é à toa que Allan Kardec escreve um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que todos nós criamos tormentos voluntários. São estes sentimentos que há milênios perambulam dentro de nós e que mantêm a rédea diretora da nossa encarnação e que são fortes o suficiente para entorpecer a nossa visão espiritual, fazendo com que venhamos a perder aquela bússola orientadora dos verdadeiros propósitos de estarmos encarnados, daqueles compromissos assumidos no processo de renovação de nossa alma e de restauração dos nossos destinos. Isso é sério. Isso é muito sério. Se você tem dúvida sobre isso, fique 1 minuto sem pensar em nada. Se você não for treinado em meditação, você não vai conseguir. Isso só significa uma coisa:
que são os teus sentimentos que te dominam. São eles que guiam a tua evolução. São eles que te encarceram em um cativeiro infernal. E eu não sei se eu posso dizer, mas eu vou dar notícia. Vocês conhecem uma obra chamada Ação e Reação, do Espírito André Luiz. Há um diálogo nessa obra com um obsessor. E o obsessor diz o seguinte: nós pegamos os encarnados pelo desejo central, por aqueles sentimentos que animam a cada um, e eles não se dão conta, mas que têm nas suas mãos a direção da encarnação, e são poderosos para levar a eles além túmulo e conduzi-los do outro lado. E aqui eu me lembro de Mário Quintana, quando diz: um dia pronto me acabo, seja o que tem de ser, morrer o que me importa. O diabo é deixar de viver. Um dia pronto me acabo, morrer o que me importa. Eu morrerei, vocês também. E desde que eu falei, vocês estão pensando nisso. Esse é o único fato concreto que temos na nossa existência. Mas o diabo é deixar de viver. Então significa perder a vida enquanto em vida. E perder a vida enquanto em vida significa trocar a causa, tirar a causa do foco e colocar o efeito. E ter o efeito como bússola orientadora dos nossos passos. E a partir desse instante a nossa vida começa a se tornar fútil, inútil, banal, superficial, porque não conseguimos construir nada de bom para os outros, muito menos para nós. E aqui eu transfiro uma reflexão. Se você não estivesse encarnado, melhor, se você não estivesse aí, nesse corpo de carne, que falta você faria? Não recomendo essa reflexão numa sexta-feira mudurrenta, depois de uma semana difícil, para que não tome decisões precipitadas. Para isso há o CVV. Mas nós vamos amadurecer a nossa reflexão nesse ponto, porque o assunto é o Evangelho aplicado na vida. E como não somos bobo nem nada, nós vamos pedir ajuda a Jesus. E eu trouxe alguns itens para que venhamos a refletir em cima. O primeiro item é o primeiro item de O Evangelho segundo o Espiritismo, colocado por Allan Kardec e que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas eu vim cumpri-los. E é interessante que Allan Kardec inicia o comentário sobre esse item dizendo que o Espiritismo não vem destruir a primeira revelação. Que o Espiritismo não vem sobrepor a segunda revelação. Não vem queimar o Velho nem o Novo Testamento. O Espiritismo é a revelação da mesma lei. Da lei que é una, assim como o próprio Deus. O que muda apenas é o amadurecimento espiritual. A aproximação consciente da lei. O que nós podemos dizer? Que então na época de Moisés tínhamos a sociedade, a humanidade, em um estado de infância. Depois com Jesus na maioridade e agora com Kardec na maturidade. É por isso que quando você absorve o Espiritismo como sendo aquela coordenada para colocar na tua bússola interior para conduzir a tua encarnação, no primeiro momento, o Espiritismo te convida a um processo de renovação pessoal.
de renovação íntima, interior. E no segundo momento, se você não travou um bom relacionamento com esse convite, o Espiritismo te constrange a um processo de renovação. Na feliz expressão de Emmanuel. Mas o constrangimento não é exigência. Constrangimento significa ordem. E só quem ordena é a lei. E o Espiritismo é a terceira revelação da lei. Ela faz com que você se vire, porque você deu as costas para ela. Para que você agora comece a se aproximar de maneira consciente. E aí então você conhece a dor. O sofrimento é escolha. É por isso que quando você abre o livro bíblico, no primeiro capítulo você encontra a expulsão do homem do jardim, da presença de Deus. Porque foi o homem que escolheu dar as costas. E toda a Bíblia é, na realidade, uma peregrinação em direção a Deus. Um sábio judeu chamado Abraham Joshua Heschel escreveu uma obra intitulada Deus em busca do homem. E ele cita nessa obra a parábola do filho pródigo, dizendo que é Deus que procura os homens. Nessa parábola, todos nós pensamos que o centro são os filhos, em especial aquele que saiu. Não, o centro da parábola é o pai. Porque foi o pai que quebrou todos os paradigmas da cultura da época. Que permitiu que o seu filho saísse da sua presença. Mas que depois, quando ele retornou, ele foi em direção a ele, rápido, de braços abertos, feliz, buscando. Quantas vezes você, no pior momento da sua existência, recebeu nas suas mãos um livro para chamar a tua atenção e despertar algo em você? Quantas vezes você foi trazido para a casa espírita pelas mãos de alguém? É Deus te buscando apaixonadamente. É Deus se apresentando para você. Há um diálogo belíssimo, escrito por Charles Dodson. Escreveu Alice no País das Maravilhas. Ele que se utilizava do pseudônimo de Lewis Carroll. E nessa história, Alice, em um dado momento, olha para uma árvore e tem um gato em cima. Ela para e diz para o gato o seguinte: o senhor poderia me ajudar? Ele, sim, pois não. O senhor poderia me dizer aonde dará esta estrada? E a resposta do gato é a pergunta da nossa vida: para onde você quer ir? E ela olha, pensa e responde: eu não sei. E aí ele então completa: para quem não sabe aonde quer ir, qualquer estrada serve. Qual é o motivo por você estar aqui hoje? Por qual razão você buscou o centro espírita? É para alguém? Ou é para você? É para um processo de renovação pessoal? Ou para um processo de renovação transferível? Se você fizer uma pesquisa em todos os evangelhos, 95% da fala de Jesus é no singular. Você. Tu. Venha. Portanto, o evangelho é para mim. Jesus fala diretamente para mim. Não é para ele. É para mim. É para você. Não é para o teu vizinho. Porque quem sabe, o único evangelho que ele vem a ler seja o da tua conduta. Segundo item para a nossa reflexão. Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, lhes responde: não vem o reino de Deus
com as aparências exteriores. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Porque nós, seres humanos, sempre nos acostumamos a construir fora. Construímos verdadeiras belezas da arquitetura, aonde os olhos poderiam ver, as mãos poderiam tocar, mas sempre saímos com sede. Sempre saímos famintos depois da construção. Sempre buscamos construir fora e esquecemos dentro. Sempre nos acostumamos a olhar o colorido fora, esquecendo dentro. É por isso que a vida tem a cor que você quer. Você só encontra aquilo que você busca. Sempre uma construção fora. E Jesus diz: há uma construção dentro de ti. Dentro. Exatamente aonde perambulam os sentimentos dentro de ti há milênios. Ali você há de construir algo. E a consultoria dessa construção é divina. É por isso que o maior desafio do Espírito é a sua comunhão com Deus. Então há uma construção dentro de nós. Porque esse projeto nos é passado através da lei. Através de uma revelação, como agora o Espiritismo. Terceiro item. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Jesus está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20. Se você sair daqui agora e desencarnar, você fez o que fez na tua vida. Por quê? Por que você deixou de fazer o que deveria ter sido feito? Porque você não fez o que era para ter feito. Há muitas pessoas que perambulam pela vida como mortos. Mas não confundir morto com cadáver. Porque cadáver é a ausência de vida na carne. Enquanto que morto é aquele que perambula pela vida ausente da própria vida. É aquele que se ausenta conscientemente da própria existência. Isso é tão sério que Emmanuel escreveu um capítulo sobre isso. E é lido várias vezes aqui no começo da palestra. E poucos de nós prestou atenção. Está no capítulo 143. E ele intitulou Acorda e Ajuda. Desperta. E ele vem dizer: você que perambula pela vida como morto é um trânsfuga da evolução. Esses trânsfugas cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e de ilusão. É o cativeiro feito por esta multidão de sentimentos dentro de nós. Na fala de Emmanuel, um cativeiro infernal. E que não consegue, sem um esforço árduo, receber a iluminação. Há um esforço a ser feito. Há uma disciplina a ser realizada por cada um de nós. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras com que envolve a si mesmos, residem
sobre as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Engano. Todo mundo se pergunta o que é a serpente do livro Gênesis. Jesus falou, e está no Evangelho de João, é o engano. É o engano. E o engano só te busca nestes sentimentos que você não domina, que você não consegue tatear. Aprenda a participar da luta coletiva. Sai, meu amigo, a cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda o quanto possas. Busca no teu próximo aquilo que os teus olhos não podem ver e as tuas mãos não podem tocar. Aprenda, saindo de si, a ter olhos de espírito, não apenas de encarnado. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por cada um de nós. Jesus também já havia dito isso. Guardai os tesouros aonde não podem ser corroídos pela ferrugem e também não podem ser corroídos pelo material orgânico. É um símbolo dizendo de que há sentimentos em você, de que uma simples disciplina e educação você pode contornar e educar, mas há outros que, como a ferrugem, demandam milênios, consumindo, organizando, podando, edificando dentro de ti. Há um pensador do século XIX chamado Benjamin Disraeli. Ele foi ministro da Rainha Vitória. Ele disse a seguinte frase: a vida é muito curta para ser pequena. A vida já é muito curta para nós apequená-la. E você começa a apequenar a tua vida quando você tira a causa e coloca o efeito como guia, como foco dos teus passos. E nesse processo você começa a deixar a tua vida fútil, inútil, banal, rasa, superficial, morna. Aliás, se você abrir o último livro bíblico, o Apocalipse, no capítulo 3, versículos 15 e 16, a seguinte fala: Deus vomitará os mornos. Ipsis verbis está escrito: porque não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Não vamos entrar na simbologia apocalíptica, não é essa a intenção. Mas cada um de nós conhece alguém que tem uma conduta de vida morna, que não é quente nem frio, morna nos relacionamentos, morna no trabalho, no emprego, nos estudos, morna na própria religiosidade. Quem não conhece uma pessoa morna? E aí, como vai seu casamento? Vou levando, até quando der. Ruim com ele, pior sem ele. Morna no trabalho. E aí, como vai o trabalho? Contando os dias para me aposentar. E aí, como vai a faculdade, o estudo, a oportunidade que está tendo? Não vejo a hora de terminar. Não sei por que fui começar. Morna na amizade. Você vai dar um abraço e a pessoa vem de ladinho, te dá o ombro. Parece que tem nojo de ti. Você estende a mão, ela te dá as pontinhas dos dedos.
aquele braço, aquela minhoca desmilinguida. Pessoas mornas, hei de vomitar-te. Porque até mesmo para ser passivo é preciso ser ativo. É preciso ter uma conduta ativa de quando saber. Para ser passivo. Agora é hora, agora não é hora. Passamos ao próximo item. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade. Então Jesus veio para dar uma notícia. Mas uma notícia que deve ser uma notícia muito importante, porque convenhamos, sair de um jardim florido de estrelas, de uma esfera crística, a notícia há de ser muito importante. Eu diria que é a notícia. É a notícia mais importante da tua evolução. Mas que notícia é essa? Será que é apenas boa nova? Você pode pensar que a etimologia, evangelho, boas notícias, troca. Ele vem dizer que você é filho de alguém que te ama de maneira absoluta e que está junto de você, mais do que isso, está dentro de ti. Há um santuário dentro de ti, aonde ele mora. Retire o telhado desse santuário, feito por esses sentimentos banais, que não tem serventia nenhuma, a não ser acrisolar a nós mesmos, nesse desejo central, e sermos joguetes de nós mesmos. Mas Jesus veio dizer ainda mais. Ele veio dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Caminho agora nós já conhecemos. É necessário termos consciência para onde queremos ir, aonde queremos chegar. Verdade, cada um de nós já recebeu um montante dela. As revelações estão dentro de nós. Eu diria mais do que isso. Cada um de nós é uma centelha. E essa centelha é a própria lei. Jesus não falou, crie uma luz dentro de ti, construa uma luz. Não, Ele falou, brilhe a vossa luz. Quer dizer, você já tem a luz. Então Jesus vem para entrar em você, para retirar essa capa, como diz Emmanuel no texto, o capacete da esperança. Mais do que isso, Ele vem também chamar um grupo de amigos para ajudá-lo nesse processo aqui, na humanidade. Naquela época ele escolheu Simão Pedro, Paulo, Estevão, Inácio de Antioquia, ele escolheu um Policarpo de Esmirna, tantos outros, um João Evangelista, que depois de retornar para o mundo espiritual, recebeu do próprio Cristo a outorga, sistematize e construa a terceira revelação sobre minha orientação. Tu és o responsável por ela. Está no capítulo 15 do Crônicas de Além Túmulo. João Evangelista é o grande responsável pela vinda do Consolador. Então ele também vem para chamar um grupo. Naquela época ele chamou alguns. Hoje ele também está chamando a muitos de nós. Mas não espere que nessa estrada, na semelhança de Alice, ele já venha dizer para ti, o teu trabalho é esse. É um trabalho grandioso. Há um artigo de Martins Peralva, o Espírita Mineiro, e ele fala exatamente nesse ponto sobre Chico. Quando Emmanuel apareceu para ele e disse, Chico,
Nós temos um trabalho. Ele não falou, Chico, você é Chico. Você é aquele que vai receber quase 500 livros. Você é aquele que vai ter uma mediunidade nunca antes vista na terra, a não ser no nosso Senhor Jesus Cristo. Não. Ele fez um convite a Chico. Chico, você aceita psicografar 30 obras? Aceito. Depois de 30 ele veio e fez mais um convite. Chico, mais 30. Mais 30. Depois de 30 ele convidou para mais 30. Chico, mais 30. Mais 30. Mais 30. Quando chegou em 90, Emmanuel apareceu para ele e disse, Chico, não tenho mais nenhum convite para ti. Nenhum. Chico ficou triste. O que eu fiz de errado? Aonde que eu errei? E Emmanuel disse para ele, eu te trouxe um decreto. E esse decreto diz, esta encarnação não te pertence mais. Eu posso desistir? Emmanuel falou, pode. Mas aqueles que decretaram têm poder suficiente para te tirar da carne agora. É o homem missão, que vai recebendo aos poucos. Você tem uma missão em casa, porque se você soubesse quem foi teu filho, quem é a tua esposa, se você visse na face dela no dia do casamento, quem foi ela, quem sabe você não casaria. Eu já disse que não quero mais. 20 vezes não. E aos poucos, a lei vai se desvelando aos poucos. O convite aos poucos. É por isso que Jesus nos confia sempre nos menores trabalhos. Naqueles onde a mão não pode tocar e os olhos não podem ver. Porque todo esse tipo de construção é meramente humana. E nós humanos somos famosos em construir algo para depois destruir, para depois reconstruir, para depois destruir e reconstruir. A obra divina não. A obra divina é perfeita. Não precisa ser destruída. Ela só é ampliada. Então, dados estes pontos da nossa reflexão, que falta você faria se você não estivesse aí? Toda. Se você pensou que não faria falta alguma, reveja os seus conceitos pessoais de religiosidade, principalmente sobre o Espiritismo. Porque com o Espiritismo nós aprendemos que Deus ama de maneira absoluta. E amou tanto, que nos criou. E uma vez criado, imortal se torna. Mas com o Espiritismo nós aprendemos algo mais. A sairmos de uma visão meramente humana e olharmos como espírito, pertencentes a uma grande família. Então nós poderíamos dizer, olha para o universo. Há 200 bilhões de galáxias catalogadas, conhecidas. Cada uma delas com 100 bilhões de sóis aproximadamente. Cada sol com um conjunto de planetas. Cada planeta com um grupo de espíritos afins que buscam através da troca, do amparo e da ajuda mútua, a darem um passo adiante na evolução. A nossa galáxia, a Via Láctea, é uma das menores galáxias das 200 conhecidas. A Terra é um dos menores planetas. Só aqui há 3 milhões de espécies conhecidas. Uma delas é a humana. De humanos há aproximadamente, vamos arredondar, 8 bilhões. Eu sou um, você é um. O que te faz pensar que você é especial além do resto para Deus?
Mais do que isso, o que te faz pensar que você é o centro intelectual e moral de tudo isso? Quem te faz pensar que você tem a verdade acima de tudo? Mas com o Espiritismo nós aprendemos algo mais. A olharmos como imortais. Então nós poderíamos dizer que se esse universo fosse um grande jardim, cada uma das moradas do Pai, cada um dos filhos do Pai, é como uma flor, como uma espécie de flor. Imagine esse jardim imenso. Cada flor tem o seu aroma, o seu, específico, especial, seu. Assim como a rosa só é da rosa. Assim como somente o lírio tem o aroma do lírio. Por mais que a tormenta do vento bata e carregue o aroma, o perfume, e se misture com os outros, nenhuma flor absorverá esse perfume e se transformará numa rosa, porque somente a rosa é rosa. Então não significa que para Deus há algo qualitativo na criação, muito menos quantitativo, porque se Ele ama de maneira absoluta, todos são iguais no seu amor. Então significa que quando você recebe algo nas tuas mãos para você realizar, é porque Ele quer que tenha o teu aroma, o teu perfume na obra. É a parte que nos toca na obra divina. Deus necessita dos seus filhos, de nós. E não sou eu que estou dizendo, é Emmanuel. Está na obra Encontro Marcado, capítulo Deus e Nós. Ele diz, Deus necessita do seu filho. De um grupo de espíritos crísticos, Ele escolheu Jesus para modelar a terra, para receber um grupo de presidiários morais. Somos nós. Para que Ele, com o seu aroma, viesse educar, viesse ajudar a construir dentro de nós este reino. Viesse ajudar a construir esta morada. Porque nós construímos templos, igrejas, onde Deus habita. Não satisfeitos, convocamos pessoas para serem intermediários, para que pudesse agendar alguns segundos na agenda de Deus, para que pudéssemos travar um contato íntimo com este ser. Não, Ele veio ajudar a conduzir e a contornar cada um dos nossos passos, mas agora com uma bússola orientadora. É por isso que a cruz e Jesus crucificado para o espírita tem um simbolismo totalmente diferente. Aquilo foi a maior entrega por amor. É o máximo de entrega que ele poderia ter feito. E quando era assassinado injustamente, ele ensinou o perdão. Quem de nós conseguiria perdoar a um primeiro momento, um primeiro instante, em meio a um turbilhão de sofrimento e de dor? Dificilmente. Então ele vem ensinar para nós que o símbolo da cruz é mais profundo. Porque madeiro e árvore, em hebraico é a mesma palavra, eit. E nada obstante isso, o homem, ser humano, no hebraico era chamado de árvore. Jesus chamava os homens de árvore, simbolicamente. Então quer dizer que você tem uma cruz. E você tem que crucificar o quê? A estes sentimentos. Então colocar o Evangelho na tua vida é exatamente isso. É sair da palavra que mata e ir para a conduta que vivifica. É sair daqui nutridos, felizes com o contato de Jesus, porque diz Emmanuel, não há um encarnado na terra que não tenha experimentado a presença consciente de Jesus.
é viver o Evangelho em si. Será muito difícil. Muito difícil. Mas para encerrar a nossa reflexão, eu trago um diálogo que está na obra há 2000 anos, entre Jesus e um senador chamado Públio Lentulus. Ele que tinha nas suas mãos o poder para ter revogado a crucificação de Jesus. Profundamente vaidoso e orgulhoso. Num momento de desespero, quando a sua filha estava prestes a desencarnar, ele pede para que ela seja curada. E Jesus lhe aparece. Senador, por que me procuras? E Jesus, espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens, de todo o planeta, rematou com serena nobreza: fora melhor que me procurasses publicamente, e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez, e para toda a vida, a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza. Eu venho ao encontro do teu coração desfalecido. É Jesus falando para nós hoje. É melhor que me procure sobre a claridade do dia. Na fala de Bezerra de Menezes, Jesus é o sol da imortalidade. É o sol, é Ele que clareia. Publicamente, em meio ao povo, à multidão dos nossos sentimentos, é nos apresentar desejosos, em meio a essa multidão, de renovação, de ir ao encontro. Porque eu tenho certeza que cada um de nós aqui gosta de Jesus, é capaz de derramar lágrimas por Ele. Mas há uma diferença entre derramar lágrimas e estar junto dEle. Entre estender a mão e permitir que Ele nos conduza. Há uma diferença. Sim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos do sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo. Porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim, a fé e o amor da tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos da vaidade humana na terra. Não, meu amigo, não está sonhando. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a tua regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a milênios. Então, agora que nós nos aproximamos do Natal, quando Jesus se aproxima de maneira mais carinhosa, se possível fosse, de cada um de nós, deixemos que Ele coloque a sua mão no nosso coração, que Ele toque cada um daqueles sentimentos ali dentro, que te encarceram, que te queimam dentro desse cativeiro. Deixa Ele bagunçar. Eu te prometo que vai doer muito. Vai ter horas que você não vai querer lembrar do nome dEle. Mas deixa. Porque é de nossa escolha segui-lo agora. Ou quem sabe,
daqui a milênios. Muito obrigado, boa noite para todos. Obrigada a você, Fábio.